Você falou miro várias vezes e na minha cabeça tava miro, miro no bumbum e atiro. Miro, miro, miro no bumbum e atiro. Olá, olá, boas-vindas a mais um vídeo do Passos Entre Linhas. Eu sou Lorena Ribeiro e estou aqui para conversar com uma pessoa que já não é visita mais aqui no projeto, o nosso querido amigo Anderson Chon, sobre quem disseram que tem o dom de fazer poesia e faz isso todo dia. Boas-vindas, Anderson. Muito boa noite, dona Lorena Ribeiro. Como você está? Muito bem, obrigada. E você? Tô bem, cansado, jornada de trabalho, tem muita coisa boa acontecendo, graças a Deus, axé, graças a Exu, então não reclamo de nada, só fico feliz, mas o cansaço faz parte. Né? Quem vê o artista bombando aí nos eventos, nas redes sociais, não imagina que existe também um professor cansado e um artista cansado por trás das telas, né? Pois então. Daniel usaria um lá ele ao fim dessa sua frase. Aí vai deixar a gíria mais polêmica dos últimos tempos em relação ao Bahia. Logo no começo, né? E aí a galera já vai desistir agora. Quem não me viu em outras gravações do Passos Entre Linhas já concluiu algo super errado sobre mim e aí vai parar de assistir o vídeo, tá vendo? Jamais, não, de forma alguma. Anderson é um artista muito conhecido por conta de suas poesias crônicas, né? Anderson tem publicado um poeta crônico, outro poeta crônico e vai fechar essa trilogia muito em breve. Com certeza a gente vai conversar aqui sobre isso, porque, né? Não tem como não fazer. Inclusive, eu já apresentei os trabalhos dele nessa vertente da poesia crônica aqui no canal. Mais recentemente, Anderson tem ganhado notoriedade também com história em quadrinhos, com a HQ Estados Unidos da África, um projeto em parceria com o também baiano Daniel Cesarte. E esse livro, essa história em quadrinhos, também já foi apresentada aqui no projeto. A gente já fez lives, então vocês podem conferir os conteúdos na descrição desse vídeo, desse episódio de podcast, a depender de onde você esteja acessando o material. Mas a gente está aqui agora para falar sobre sua nova publicação, o lançamento nesse ano de 2024, que é o Romance, que será lançado no dia 11 de maio, em Salvador, pela editora Caramurê. O título é Não Termine Comigo, Joana. Anderson, fala um pouquinho pra gente sobre esse livro. Como é que surgiu a ideia de escrever Não Termine Comigo, Joana, que já já chega para a pessoa leitora com um quê de instigação, com essa, eu nem sei se instigação existe essa palavra, com um quê de instigante com esse título. Cara, sabe que eu preciso organizar melhor de onde nascem as minhas ideias. Eu não lembro, sim, mas assim, nenhum outro livro eu lembro de onde que vem a ideia, sabe? Quando eu lembro, ela já está comigo. Então é alguma coisa que já estava passeando. Por exemplo, falar sobre o tempo. Eu gosto muito de narrativas em que o tempo tem um protagonismo. E o Não Termine Comigo, Joana é uma dessas. Qual é o enredo? O jovem Gui está preso num loop temporal, então ele está vivendo o mesmo dia todos os dias, e esse dia é o bendito dia em que sua namorada termina com ele. Então ele dorme, acorda, ela termina com ele, ele dorme, acorda, ela termina com ele, ele dorme, acorda. E ele precisa saber, né? Ele precisa fazer com que o namoro dele não termine para que os dias voltem à sua normalidade. Como essa história chegou em mim, não sei. Mas essa metáfora do looping temporal relacionado ao término faz todo sentido. Quem já terminou a relação sabe que fica preso a esse término por muito tempo. Então parece que você está preso naquele dia para sempre. Aí você termina a relação com a pessoa, aí sei lá, 4 dias depois vai falar com a pessoa, parece que você está terminando de novo. Aí 1 mês, já estou recuperado, beleza, liga, terminou de novo. Então são términos que se seguem assim até você conseguir se livrar daquilo e sua vida voltar a andar normalmente. Então a metáfora do loop temporal do término é muito vívida por qualquer pessoa que já teve uma relação, que já terminou uma relação. Quem nunca sofreu por amor, que atire a primeira pedra.
não é mesmo? Agora, Anderson, algo interessante nessa sua abordagem sobre o tempo, que sim, é um protagonista, né, na história, é como também um protagonista na história, como você falou na mesa lá na Bienal do Livro Bahia, que aconteceu no mês de abril desse ano. Além dessa pegada interessante de tratar da questão do tempo, do término, da importância de reviver, importância sim, de reviver esses términos de diferentes formas, né? Por que você resolveu falar sobre isso, sobre essa sofrência, né? Esse processo angustiante de término de namoro em looping, justamente para jovens? Porque Não Termine Comigo, Joana é um livro infanto-juvenil. Eu acho que meus romances, eles têm um poder interessante, que é mirar num público e acertar tantos outros. Falar com todo mundo talvez seja uma falha, porque eu sempre acho que o tudo ele é vizinho do nada. Então eu não quero falar para todos os públicos. Eu miro em um, que é o infanto-juvenil, o adolescente, o aluno de ensino médio, mas converso com tantos outros, porque se eu estou falando sobre término, todo mundo já terminou. Eu recebi um feedback de uma mulher de 37 anos, e que ela falou que ela se viu nos relacionamentos em que ela não conseguia superar os términos. Então, quando ela leu o livro, ela se identificou com cada parte desse dia que voltava, sabe? Porque ela acordava querendo que o relacionamento ainda estivesse ali, sabe? Então, por mais que a linguagem seja para adolescente, seja infanto-juvenil, cara, se comunica com muita gente. Talvez esse seja o grande motivo de escrever essa história, porque ela vai falar com vários públicos. Eu adoro a ideia de que o guri na escola vai ler e vai achar interessante, e meu pai vai ler e vai achar interessante, sabe? Porque é isso. Literatura é sobre conexão. Então, quando eu consigo conectar pessoas a partir de uma experiência em comum, e nesse caso a experiência do término, quando as borboletas saem do casulo, era a experiência de entender os seus sentimentos, e todo mundo tem sentimentos, sabe? Aqui todo mundo tem sentimento, então todo mundo vai se identificar com esse livro. Aqui todo mundo já terminou relações, então todo mundo vai se identificar com esse livro. Então eu miro um público, mas sei que eu vou conseguir chegar a um público muito maior por causa disso, por causa da conectividade do tema com as pessoas que estiverem lendo. Massa, massa. E outra coisa, Sean, que me chamou a atenção na história é que Joana, em determinado momento, se torna uma pessoa com deficiência, ou PCD, né, para abreviar. Por que foi que você decidiu incluir essa característica na personagem? Eu acho que é a primeira história com uma pessoa PCD sua, né, como protagonista, pelo menos, que eu tenha lido. E eu gostaria que você falasse sobre como foi que surgiu, por que você decidiu incluir essa característica na personagem, e se o livro passou por alguma leitura sensível ou algo do tipo, como é que foi esse processo. Eu acho que eu sei as respostas, mas eu acho interessante também as pessoas que estão assistindo a gente conhecerem esse bastidor, né? Esses bastidores. Não é a minha primeira protagonista PCD, porque no Borboletas a Mari ela é autista. Só que eu não escrevo a palavra no livro. Então a pessoa pode ler e não identificar que ali está sendo retratada uma pessoa autista. Quem lê com maior atenção vai entender. Quando eu fui nas escolas, os alunos sempre me perguntam isso. Eles sempre falam assim, Mari é aluna de inclusão? Eu falo, Mari é aluna de inclusão, porque eles percebem a partir das características que são mostradas ao longo do livro. Entender que Joana vira PCD, eu acho que tem vários motivos para isso. Um é representatividade. Eu sou um cara que defendo todas as representatividades para além do negro. Como homem negro, todos os meus personagens são negros. Então, se alguém espera diferente disso, está esperando errado. Então, eu sempre vou partir desse lugar. Meus personagens são negros, independente da história. Vou fazer uma história que se passa na Finlândia. A pessoa nasceu na Finlândia, a pessoa vai ser negra, eu não vou fazer essa história. Simplesmente assim. Eu vou fazer alguma outra história para não precisar ter um personagem branco. Ponto. E aí a gente tem que falar sobre interseccionalidade, sobre que as pessoas, elas
podem ser negras e podem ser alguma outra maioria minorizada. Então, você pode ser negro e gay, você pode ser negro e gordo, você pode ser negro e PCD. E PCD é uma das minorias, né, no caso minoria, porque de fato é em menor número, que a gente tem que se preocupar muito se a gente usar um mecanismo egoísta. Que mecanismo é esse? Qualquer pessoa pode ser PCD, sabe? Eu posso levantar aqui da cadeira, dar um passo errado, pronto, sabe? No entanto, isso ainda não chegou à nossa esfera de reflexão. Transformar a Joana em PCD é um pouco sobre isso, para que todas essas reflexões elas apareçam principalmente quando o público é infanto-juvenil. Então a gente pode falar ali sobre representatividade, a gente pode falar ali sobre preconceitos, a gente pode falar ali sobre um olhar para uma sociedade que ela seja mais inclusiva, porque ela precisa ser, já que as pessoas são diferentes e a gente vive um mundo tão plural. Lançado esse livro foi lançado por uma editora, que é a editora Caramurê, significa que eu não tenho acesso a todos os processos do livro. Quem lança de forma independente, e meus 3 primeiros livros eles foram independentes, aí depois eu lanço um pela Caramurê, depois eu volto para a Independência e aí lanço outro pela Caramurê. A grande diferença da independência para estar numa editora é que você não tem acesso a todos os processos. E se você não tem acesso a todos os processos, significa que não é você que dá o sim para tudo. Na independência, desde a capa até o ponto final, sou eu que faço. Na editora, eu escrevo o livro. E quando esse livro é aprovado, depois das correções e revisões, todo o outro processo é da editora. Acho que respondi a pergunta, né? Respondeu sim, muito obrigada. E eu quero aproveitar para enviesar um pouco o papo, aproveitar que a gente está no mês de conscientização sobre fibromialgia e dizer que você falou sobre essa questão de qualquer pessoa pode se tornar uma pessoa com deficiência a qualquer momento. E a gente não para pensar sobre isso, realmente a gente não para pensar sobre isso. Eu não tenho, em alguns lugares do Brasil, a pessoa com fibromialgia é considerada pessoa com deficiência, não sei se é lei em todo o país, mas quando começaram a instaurar essas leis, eu ficava, meu Deus, e agora? E agora? Meu Deus. Mas, tipo, e agora porque eu sou uma pessoa, quem tá ouvindo a gente, assistindo a gente que não sabe, eu sou uma pessoa com fibromialgia, eu comecei a ter algumas limitações de movimento, de conseguir carregar coisa, subir escada, enfim. Tem dias que eu não consigo sair da cama. E aí, quando eu me dei conta disso, eu fiquei, e agora? E agora? Mas eu continuo vivendo as mesmas coisas que eu vivia antes. Esse pensamento de agora foi muito dessa visão limitada que a gente tem, né? De um estereótipo do que é ser uma pessoa com deficiência e se ver privada de um monte de coisa. Não, a gente pode fazer tantas outras coisas. Inclusive, abrindo um outro parêntese, dentro do parêntese, a gente vai ler o livro da Vanessa Reis no mês que vem, em junho, no Clube Lendo a Bahia. Eu estou muito empolgada porque é relativamente difícil a gente encontrar histórias de PCDs como protagonistas, principalmente falando de literatura baiana, né? Pelo menos não chega até mim. Eu gostaria de conhecer mais livros assim. E eu estou bem empolgada para conversar sobre interseção. E eu acho que a gente conversa sobre... quando a gente começa a colocar isso na luz da literatura, algumas coisas vão caindo. Por exemplo, o mito do PCD que quer se superar. As histórias que a gente tem com PCDs como protagonista é sempre uma ideia de superação. Não, eu tenho que mostrar que eu também sou capaz, não sei o quê. Como se uma pessoa PCD tivesse que viver a sua deficiência o tempo inteiro, sabe? E não como... Se a comparação for grosseira, eu peço desculpa, mas é como uma tatuagem, né? Quando você bota uma tatuagem na sua pele, você não fica lembrando o tempo todo que aquela tatuagem tá, tipo, não é uma mão tatuada. Não, é uma mão, sabe? Então, a pessoa PCD, ela tá vivendo. Ela não precisa de que a história dela seja uma história de superação e tudo mais. E isso acontece em determinado momento do livro, né?
quando querem colocar a Joana nesse local, né, de não, todo mundo tem que se adaptar a ela, a história dela começa a ser uma história que as pessoas vão usar como uma história de motivação para... Ela começa a dizer, tipo, peraí, galera, sabe? Não, deixa eu viver, sabe? É mais importante do que ter que ser um mártir, ter que ser um exemplo. Por isso que a gente precisa de todas essas representações para a gente entender como é que funciona. Lógico que eu, como um homem não PCD, eu vou ter um olhar diferente. Mas isso não me isenta da responsabilidade de falar sobre. O conceito que deram ao lugar de fala não foi o conceito que a Djamila Ribeiro cunhou, sabe? Transformaram o lugar de fala como lugar de isenção. Se eu não sou preto, eu não preciso falar sobre negritude. Se eu não sou gay, eu não preciso falar sobre causas LGBT. Isso está completamente errado. Nessa sociedade, o homem branco é o cara mais privilegiado. Quer dizer, não que ele não seja. Mas pensando dessa forma, o homem branco é o cara mais privilegiado do mundo, porque ele só tem que falar sobre homens brancos, sabe? O escritor branco vai falar o personagem dele branco, que faz branquice, que acorda branco, que come branco, que, sabe? Lá ele, sabe? Olha lá ele de novo. Então, eu acho que é importante que todo mundo esteja falando sobre todos os tipos de pessoas possíveis. Só complementando, sim, falando sobre todos os tipos de pessoas possíveis, mas com responsabilidade, que é o que você faz no Não Termine Comigo, Joana. Mas é isso, né? Eu perguntei sobre a questão da leitura sensível, porque existe esse mecanismo hoje em dia, mas é isso. Além da leitura sensível, tem o processo de pesquisa de quem está escrevendo, né? Pesquisa, conversar com outras pessoas. Enfim, ter essa responsabilidade e esse cuidado também com a criação dos personagens. E por falar em cuidado, em representatividade, etc., você traz no livro referências de trabalhos de outros amigos artistas, o que eu achei muito massa. Para quem eu achei engraçado, porque você sai, entre aspas, né, da publicação de uma história em quadrinhos que costuma ter easter eggs, né? Essas dicas, essas pistas soltas assim na história, e mete easter eggs, eu li dessa forma, no seu romance. Você poderia comentar um pouquinho sobre isso? Quem não pegar as dicas, a gente poderia fazer um quiz, né? Depois. Quem descobre as dicas que tem na história? Eu faço isso desde o Borboletas. Já tinha uns easter eggs lá. Porque eu acho que é uma forma de reverenciar o trabalho que os meus amigos fazem. São trabalhos maravilhosos, sabe? E aí o dia começa, né? E como é um dia que é repetido várias vezes, o dia começa com o Guilherme olhando pela janela e dois vizinhos dele estão pegando livros numa caixa de doações, assim. E aí, cada vez, esses livros mudam e todos eles representam a literatura baiana. Só que eu não dou o nome, né? Eu descrevo a capa. E aí eu não vou dizer quais são, exatamente, eu acho que vai um pouco da brincadeira da pessoa reconhecer ali quais as capas que estão sendo descritas. Eu acho que o maior easter egg, mas aí é muito específico, eu acho que nem se chama de easter egg, é mais uma influência mesmo, uma inspiração, que é a personagem Catarina. O Guilherme é um personagem inspirado no meu sobrinho. Por quê? Porque quando as borboletas saem do casulo, Mari, que é a personagem principal, é inspirada na minha sobrinha. E assim, eu não posso pender para um lado, né? Então, se tem um livro para uma, tem que ter um livro para um também. Assim. Então, o Guilherme é baseado nele, e a característica dele que eu coloco no personagem é a gentileza. Meu sobrinho é muito gentil, um jovem muito, muito gentil mesmo. E o Guilherme do livro é o mesmo jeito, assim, é um cara que está sempre querendo que as pessoas estejam bem, sabe? E a personagem Catarina, personagem real, uma amiga minha, amiga sua também, Lore. Nossa, foi muito bonito. Eu avisei a Catarina em determinado momento, porque eu precisava, tem algum momento do livro que tem que falar da cor favorita. E eu percebi que eu não tinha essa informação. Aí eu fui perguntar a Catarina real. Kátia, qual é a sua cor favorita? Assim? Só que assim mesmo, tipo, sem contexto. Ela foi e me falou, eu falei, porque eu tô fazendo um livro e você é uma personagem dela, eu preciso dessa informação.
Aí essa informação está no livro. Aí no dia do pré-lançamento lá na Bienal, Catarina queria de qualquer jeito se encontrar no livro, assim, então isso está em vídeo, assim, ela nervosa, passando as páginas e tal. Aí isso na fila para pegar o autógrafo. Quando ela chegou para pegar o autógrafo, ela ainda não tinha encontrado. E aí quase com uma mão mágica, quando o livro chegou na minha mão, assim, eu folhei um pouquinho, caí no parágrafo que tinha a descrição inicial de Catarina, assim. E aí eu pude ler sobre a Catarina do livro para a Catarina real. E aí ela se derramou em lágrimas e, pô, eu fiquei super emocionado, assim, com a cena também, e ficamos abraçados ali. Porque tinham algumas coisas que eu pesquei de conversa que eu tive com ela, sabe? Não necessariamente ela achou que estava me falando isso e eu iria transformar isso numa personagem. Mas eu acho que é um pouco do escritor estar sempre com a antena ligada. E aí, quando precisar colocar essa informação, saber como colocá-la e saber onde emocionar, né? Então, quando eu a vi chorando, eu percebi que havia dado certo, assim, que de fato a Catarina personagem estava honrando a Catarina real. Assim. Mas o livro é cheio de coisinhas, assim. O livro tem uma referência à Metamorfose do Kafka, que também é super sutil. Dá para passar e nem perceber, que é um livro que eu amo, sabe? Eu gosto dessa brincadeira de easter eggs. Deve ser minha veia nerd tentando me influenciar na feitura de romances também. Deve ser, com certeza. Com certeza é. Eu fiquei muito empolgada quando eu li e eu identifiquei a personagem Catarina em Cata mesmo, e aí eu fiquei, ai meu Deus, que legal. Tipo, uma pessoa super alegre, super enérgica, que não sabe guardar segredo. Quando eu li Não Sabe Guardar Segredo, eu ri demais. Ai, mas enfim, muito massa. Eu fiquei emocionada aqui também com você relatando sobre esse encontro na Bienal, é muito gostoso. Engraçado que eu tinha anotado aqui no finalzinho do roteiro para te perguntar se Gui era inspirado no seu sobrinho. No seu sobrinho realmente, então que bom que você já deu a resposta. E outro comentário que eu quero fazer sobre sua fala é algo que eu sempre trago para alguma mesa em eventos literários. Nós, escritores, somos muito fofoqueiros, curiosos. Então, cuidado com o que você conta pra gente. Anderson tá fazendo que não. Mentira! Uma fake news. Cuidado com o que você conta pra gente, porque sua história pode virar um romance. Tô falando como locutora de rádio. Mas então, Sean, muito obrigada por ter compartilhado todas essas curiosidades, contado um pouco mais pra gente sobre essa história tão bacana. Mas antes de terminar o nosso papo, eu gostaria que você falasse para as pessoas aqui que estão acompanhando a gente até agora por que elas não podem deixar de ler Não Termine Comigo, Joana. Cara, boa pergunta, né? Nossa, por que elas não podem não deixar de... Eu não sei se elas não podem não deixar. É meio prepotente eu dizer que elas não podem deixar. Imagine que sim. Pronto, vou recapitular a pergunta. Anderson Sean, por que as pessoas devem querer ler Não Termine Comigo, Joana? O que é que elas vão enxergar de empolgante? Por que elas vão adorar ter essa experiência literária? Eu acho que a gente lida com términos o tempo todo. Enxergar esses términos de uma forma menos dolorosa pode ser um meio para que a gente não se sinta tão paralisado após eles. O processo de luto parece meio que fundamental para que a gente consiga lidar com as perdas, mas a gente não precisa ficar tanto tempo nesse processo. Não Termine Comigo, Joana, fala sobre esse término, fala sobre esse tempo, mas de uma forma muito gostosa, sabe? Muito, muito divertida. Você consegue se afeiçoar a Gui, um jovem super gentil que não quer que o relacionamento dele termine, como você também não quer que o seu termine, sabe? Então tem muita coisa que você consegue se conectar com essa história. Sendo adolescente, nossa, as emoções estão explodindo. Parece que quando você termina um relacionamento, é o único que você vai ter na vida. E isso vai te conectar ao Gui. Quando você é mais velho, você percebe como que esse tempo ele é cíclico e que você entra em relações, sai de relações, entra em emprego, sai de emprego e que os términos fazem parte. Então, entender esse término melhor. Por isso que eu acho que Não Termine, Joana, ele precisa ser lido, sabe? É uma leitura muito gostosa. É um livro curto,
A Karamure tem isso como característica, né? Os seus livros não são longos, não sei quantas páginas tem, mas sei lá, eu chutaria que tem umas 60, 65. Vê para mim, Lorena, por favor. 62 páginas. Ó, 60, 65, 62. Eu quase acertei. Tudo bem que seria uma obrigação, porque o livro é meu. Então eu tenho chutado, na verdade. E termina com essa imagem maravilhosa, sabe? Tem umas imagens no livro que são lindas. A capa é um deleite da Alice Terra Nova, sabe? Então leiam, é muito maravilhoso. Ele tá lá na editora Karamure. Eu não posso vendê-los em eventos, nem posso vendê-lo individualmente, é uma questão de contrato. Então, me achar no Instagram e me perguntar, eu vou te indicar onde comprar. Isso não é uma má educação minha, porque eu realmente não posso. Mas ficarei muito grato em saber que você leu Não Termine Comigo, Joana. É uma história muito gostosa. Eu acho que é uma das minhas realizações, porque eu gosto muito de história de loop temporal. Cresci assistindo O Feitiço do Tempo, lá do Bill Murray, e toda vez que passava na sessão da tarde, eu assistia muito empolgado. Então agora eu tenho a minha própria história de loop temporal, e que tenho certeza que vai te conectar a essa ideia dos términos, dos recomeços. É um livro que vai te fazer muito bem. Muito obrigado, Lorena Ribeiro, pelo convite. Meu nome é Anderson Chon e disseram que eu tenho o dom de fazer poesia. Eu faço isso todo dia. Mas, por favor, não me chama de poeta, nem me chama de escritor. Na verdade, eu odeio esse negócio de rótulo, Lorena. Se for para me rotular de alguma coisa, pode me chamar de pegador. Mas não esse tipo de pegador. Eu sou o cara que pega a dor, transforma em verso, transforma em poesia, transforma em amor. Porque é isso que eu sei fazer, já que eu sou Anderson Chon, autor do Não Termine Comigo, Joana. Muito prazer. Palmas. Muito obrigada também, Chon, por ter topado trocar essa ideia comigo aqui no Passos Entre Linhas mais uma vez. As portas da casa estão sempre abertas para você. Eu gostaria de reforçar o convite para quem está escutando, quem está assistindo este conteúdo, no dia 11 de maio, às 15 horas, nas docas ali no Comércio, perto da Cidade da Música, do espaço... É um novo museu que tem em Salvador, Histórias de Salvador. É ali do lado da lancha, né? Que pega a lancha para ir para a ilha. Sim, perto do outro lado, né? Do mar, lógico, mas perto do Forte São Marcelo. Tem umas docas e uma delas é o espaço Karamure, o espaço da editora Karamure lá. Tem um cafezinho, um espaço bonitinho, vista mar, pá, e a gente vai conversar com Anderson Chon e mediação de Carol Dias sobre Não Termine Comigo, Joana, dia 11 de maio de 2024, às 15 horas. Vamos lá para poder trocar ideia, abraços e comentários sobre essa fofoca aí namorística adolescente. Muito obrigada, gente. Não esqueçam de se inscrever no canal, seguir a gente no Spotify, de acompanhar também nossas atividades nas redes sociais. Todas as redes sociais e links do Anderson Chon estão na descrição desse conteúdo, assim como o link para vocês comprarem Não Termine Comigo, Joana. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.